o que de vez em quando é um erro mesmo, mas eu não me atenho de opiniões e vou tentar explicar o porquê da minha opinião do JK, o Juscelino Kubitschek, ter sido o maior político, ou pelo menos o maior presidente da história do Brasil. Vamos lá, então. Vamos começar aqui pelo seguinte, né? Bom, gente, nós vemos aqui, então, né, repercussões da morte de Vargas. Então, eu vou voltar em alguns aspectos da aula passada para nós entendermos um pouco do governo JK, né? Vargas suicida, né, em um ambiente de agosto de 1954 de muita pressão, pressão política, pressão militar, enfim, pressão nas mais diversas áreas. Qual página? Peraí. Pode ir para 86, Júlia. E aí, meninos, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali uma neutralização de tentativa golpista. Então, ou seja, né, alguns historiadores, alguns sociólogos falam que a morte de Vargas teria sido o seu último golpe político. E aí, né, eu acho que eu não li na aula passada a Carta Testamento de Vargas. Na verdade, a Júlia me perguntou a página aí. Vamos para a página 84. E eu mesmo leio a Carta Testamento, que ela é fantástica. Eu me emociono ao ler isso aqui, né? Pouco antes de Vargas dar o tiro derradeiro em seu peito, né? Página 84, Carta Testamento, essa partezinha meio rosada, meio laranja, essa cor aí. Aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Vargas não poderia estar mais certo. Saio da vida para entrar na história. Imediatamente. Imediatamente. Como o professor fala, né? Ele sai da vida para entrar na história de imediato. O tiro acabava com a sua vida e o colocava em outro patamar dentro dos quadros históricos. E aí, gente, lógico que depois dessa Carta Testamento e depois do suicídio de Vargas, a população que estava ali meio desconfiada de Vargas retorna com aquele grandioso amor que os meios de comunicação haviam esfriado, digamos assim. Ou seja, o povo vai para a frente da UDN, destrói a sede da UDN e destrói a sede dos meios de comunicação que faziam oposição ao governo Vargas. Carros do jornal o Globo foram tombados, carros da Folha de São Paulo foram tombados. O caso de ter fugido do Brasil porque eles queriam matá-lo, o povo queria matá-lo, não é a mãe de ninguém, era uma iniciativa popular mesmo, então ele não aguentou a pressão e pelo menos por um tempo se exilou em Cuba até a situação dar uma esfriada. E o que foi feito basicamente, né, como eu mesmo falei, após a morte de Vargas, muitos políticos começaram a se denominar herdeiros da política varguista, dessa política do trabalho, dessa política do desenvolvimento, do nacional desenvolvimentismo. Continuando aqui, meninos, aí a gente tem a sucessão de Vargas. Como eu mesmo falei, né, posse do vice de Vargas, João Café Filho, e no início da disputa eleitoral de 1955. Então, o João Café Filho, né, o vice de Vargas, já havia rompido com Vargas lá em agosto de 1954. E aí, quando Vargas se mata, pela sucessão natural, ele toma posse e ali ele deveria terminar o mandato.
o que nós temos, né? Lançamento da candidatura do político mineiro JK, Juscelino Kubitschek, pelo PSD e de João Goulart para vice pelo PTB. A UDN, por sua vez, lançou Juarez Távora. Quem era Juarez Távora, né? Foi um participante da Coluna Prestes, que também participou do primeiro governo Vargas, da era Vargas, de 30 a 45, e com o tempo foi mais endireitando a sua visão de mundo, a tal ponto de, nas eleições de 1955, ter sido lançado pela UDN, partido de direita no Brasil naquele momento. E, meninos, na eleição mais disputada da história do Brasil, até a eleição da Dilma em 2014, no segundo turno, a margem, a diferença de votos entre o JK, o Juarez Távora e o terceiro colocado foi muito pequena. Sem problema, Maria Clara. E só para vocês terem ideia, primeiro colocado, JK, 36% dos votos. Segundo colocado, Juarez Távora, 30% dos votos. Terceiro colocado, o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, 26% dos votos. Então, ou seja, meninos, a diferença entre o primeiro e o terceiro colocado foi de 10% dos votos. Então, você teve ali, né, uma disputa muito acirrada e a UDN alegou. Olha, o JK não fez maioria para ganhar. Só que naquela época, gente, ao contrário de hoje em dia, não existia segundo turno. Então, ou seja, né, a vitória do Juscelino foi super legítima. E aí começa, né? O que acontece? O Café Filho adoece, ele tem um problema de coração. E é dado posse a Nereu Ramos, líder da Câmara, que também acaba sendo afastado. Ou seja, né, tentativas da UDN e de parte do Exército Brasileiro para que JK não tomasse posse. E aí o poder cai, né, no político, na presidência cai, antes do JK tomar posse, nas mãos de Carlos Luz. Quem era Carlos Luz? É um político da UDN, líder do Senado. E aí um amigo, um marechal ligado ao Juscelino, botou tanque na rua e falou assim: o Juscelino vai tomar posse de qualquer jeito. Quem era esse amigo? O Marechal Henrique Teixeira Lott. Então, ou seja, o Marechal fala assim: eu estou garantindo a posse do JK. E qualquer membro do Exército que ir contra essa posse, os canhões, vai comer fogo, vai comer canhão, vai comer bala, vai comer tudo quando há. Esse homem era. E esse fazia parte de um exército bonito, esse fazia parte de um exército grandioso. Não é o exército branco leônico que nós temos aí atualmente, não. É um exército que honrava a farda. Deixa eu respirar fundo, que aqui eu tô me exaltando demais. Meninos, um caso muito engraçado. Antes do Café Filho adoecer, o Juscelino já eleito, ele teve no Palácio do Catete. O Palácio do Catete era o palácio presidencial até a construção de Brasília. Um caso assim, bem curioso, né? Como é que o JK era esperto, era inteligente. E aí a conversa entre o JK, já eleito presidente, e o João Café Filho, até então, na cadeira da presidência, foi bem curiosa, né? O João Café Filho fez oposição aberta ao Juscelino Kubitschek, né? Aí eles rodaram pelo catete, o João Café Filho falando muito, o Juscelino escutando muito. E teve uma hora que o João Café Filho virou para ele e falou assim: senta na cadeira aí de presidencial, Juscelino. Não, Juscelino, não, como bom mineiro, desconfiar de tudo, né? Não, ainda não é hora, não. Não, mas senta, você ganhou a eleição. Não, isso não é hora, não. Não, rapaz, senta aí para você sentir como é que é. Aí, depois de muita insistência, o JK senta na cadeira presidencial. E o João Café Filho vira para ele e fala: aproveita que vai ser a última vez que você vai sentar nela. Aproveita que vai ser a última vez que você vai sentar nela. A JK apertou a mão dele: obrigado, tô indo embora, e blá. Aí, na hora de sair para conversar com a imprensa, o JK virou e falou assim: como é que foi a reunião com o café? Eu falei assim: olha, o café vegetal estava bom, mas o animal estava meio nervoso. Aí ele respondeu à altura também. Isso
Ou seja, né, ele deu se o Café Filho reagiu com provocação a ele soube provocar, soube lidar com a provocação na mesma moeda. Tá, cara, é fantástico, gente. Que nem hoje eu tô falando minha opinião mesmo. Ah, minha prima. Quem que é Maria Clara? A Helena do terceiro ano, acho que de 2016 ou 2017, não sei, lembro demais. Manda um oi para ela também. Oi, Tudo bom, Helena? E aí, como é que tudo estão as bem, coisas? você? Oi? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, eu voltei para FACIG. Eu estava em Ah, Teresópolis. Eu consegui ah, transferência pelo quarto que período. bom, velho, que bom. Tá fazendo medicina mesmo? Tô fazendo medicina. Ah, que bom. Boa sorte lá. Obrigada. Vou parar de interromper a aula. Tchauzinho. Tchau, tchau, Helena. Gente, continuando então. O, a- Isso aqui eu tirei de um livro que eu li sobre o JK. No catete faltava café e luz, mas sobrava pão de ló. Então, o que essa frase quer dizer, né? Quer dizer que a ação do Café Filho e a ação do Carlos Luz, que eram, respectivamente, os presidentes que não queriam a posse do JK, era impedida pela ação do Marechal Lott. E eis que Juscelino assume a presidência. Essa matéria é fantástica, gente. Aqui vai minha opinião mesmo. Meninos, governo JK, 1956, 1961. Gente, Vargas, sem dúvida, foi um grande presidente na história do Brasil. Vargas foi sensacional, foi desenvolvimentista, foi outro também que deixou sua marca na história. Mas o Juscelino respeitou todas as leis vigentes até então. Então, fazer o que o Juscelino fez, tomando pancada da oposição, não é nada fácil. Então, por isso que ele está colocado, assim, na minha humilde opinião, um degrau acima do Getúlio Vargas. Porque o Vargas ainda era autoritário. O JK respeitou todos os jogos democráticos. E aí a gente tem, né, governos com modelos de desenvolvimento diferente. Então, ou seja, né, governos anteriores. O governo Dutra, o governo de Eurico Gaspar Dutra, com um alinhamento ideológico direto com os Estados Unidos. O governo Vargas com um nacionalismo econômico. E o governo JK, qual modelo de desenvolvimento ser colocado em prática? Foi colocado em prática um modelo híbrido, um modelo que misturava as duas vertentes. O JK não enxergava nacionalismo e não entreguismo, né? Alguns chamaram ele de entreguista, né? Mas alinhamento com potências estrangeiras como algo contraditório, mas sim complementar. Então, ou seja, né, empresas que quisessem vir para o Brasil, não atrapalhando as empresas brasileiras, eram bem-vindas. Então, né, a empresa automobilística, empresas de outros setores, tinham portas abertas, mas em determinados setores, como energia, como a indústria de base, aí era o Estado. Então, né, o JK foi eleito com uma proposta de acelerar o desenvolvimento e, para isto, prometia conciliar as vertentes nacionalistas e liberais. Meninos, colocando isso aqui com caixa alta aqui no bate-papo, o que a política brasileira precisa atualmente? Numa palavrinha só. Conciliação. Conciliação. Numa palavra. A política brasileira atual precisa disso. JK ganha as eleições, tem dificuldades para assumir, tem tentativas de golpe nos primeiros meses de governo, mas concilia, ele não coloca política de perseguição. Ele acorda cedo, vai dormir tarde, viaja pelo Brasil para tentar conciliar as diferentes vertentes políticas
para poder fazer um governo, para poder colocar em prática o seu plano de metas. E por isso que eu falo, ele teve problemas? Sim, eu vou apontá-los mais ao final da aula, ou mais nas próximas aulas. Mas as qualidades do governo JK superam em muito os seus defeitos. Isso é inegável. E, meninos, ele já tinha um cacique político, ele já tinha um know-how político. Por exemplo, né, quando vocês vão lá na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e aí vê lá todo o complexo, né, que pega a Igreja da Pampulha, o antigo cassino e outras regiões a mais, aquilo foi uma marca de JK durante o período que ele foi prefeito de Belo Horizonte. Como governador do estado de Minas, antes de ser presidente, gente, governou Minas de 51 a 55, né? Também essa marca de desenvolvimento, construção de estradas, abertura de estradas, enfim, né? Então é um sujeito que não caiu de paraquedas na presidência, mas sim teve experiência. Foi deputado constituinte, foi prefeito, foi governador. Então, ou seja, ele transitava bem pelo poder executivo e pelo poder legislativo. Então, ele não caiu de paraquedas como presidente da República. Ele foi eleito depois de ser experimentado. Em BH, o JK ganhou um apelido bem curioso, né? O apelido de Prefeito Furacão. Inicialmente ele foi chamado de Prefeito Furacão de uma maneira pejorativa, mas depois ele mesmo adequou o apelido à situação política, porque sempre estava trabalhando, sempre promovendo obras, sempre abrindo a cidade para um desenvolvimento da mesma. E no governo do estado, a gente chegou com. Eu lembro da série JK que passava na Globo, passou na Globo alguns anos atrás. Tem um diálogo entre ele e a esposa dele, a dona Sara Kubitschek, que a dona Sara vira para ele e fala assim: Ô Juscelina, aqui as cortinas desse palácio, que era o Palácio da Liberdade, né, sede do governo do estado de Minas até então, as cortinas estão rasgadas e a gente tem dinheiro para trocar cortina. E aí, trabalho. O que o trabalho produz? Por exemplo, a CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, é uma companhia executada, idealizada e executada no governo do JK. Então, ou seja, o homem era de muito trabalho. De muito trabalho. Então, essa atuação política dava uma credibilidade ao JK. E aí, o lema era 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Volto a repetir. Ele conseguiu 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo? Não, mas ele tentou. Ele tentou. E ele tentou muito. E, meninos, se eu tivesse dentro de sala de aula, viu? Se eu estiver dentro de sala de aula, vocês imaginam o que eu ia falar, né? Nossa Senhora. Ainda bem que câmera de sala. Ainda bem que câmera de sala não tem áudio, Flávio. Graças a Deus, porque o tanto que a gente já falou na sala, Senhor. Mas, gente, eu tô tentando evitar, se eu tivesse dentro de sala de aula, apesar da brincadeira, né? Eu juro que eu tô tentando evitar. Juro. Mas tem hora que é difícil, viu? Quando você olha, presta atenção nesse governo, gente, que tem pontos negativos e que não vão ser escondidos ou varridos para debaixo do tapete, mas tem muito mais pontos positivos. E tudo isso respeitando o campo democrático. O campo democrático. Isso foi fantástico. Isso não teve... Quando o Juscelino morreu, em 76, ele morreu de acidente de carro, o próprio Carlos Lacerda, que foi o principal adversário político, escreveu um texto sobre o Juscelino e falou assim: olha, foram muitas as vezes que eu tive problemas com o JK, mas reconheço que ninguém respeitou mais instituições democráticas que o próprio Juscelino. O curioso, né? Morre num ano João Goulart, no outro JK e no outro Carlos Lacerda. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu tenho medo de acontecer um golpe hoje em dia. Bia, olha o retrocesso, né? O lema do... Esse lema eu vou falar, porque eu não estou aguentando segurar.
sob pena aqui de ser gravado. O lema do atual governo devia ser retrocesso de 40 anos em 4 anos de governo. Então, vamos continuar aqui. Plano de metas. Plano de metas foi um importante programa de industrialização e modernização levado a cabo na presidência de JK, na forma de um ambicioso conjunto de objetivos setoriais, que daria continuidade ao processo de substituição de importações que vinha se desenrolando nos 2 decênios anteriores, ou seja, nas 2 décadas anteriores. E aí, gente, nós temos os pontos principais do plano de metas: indústria de base, transporte, energia, educação e alimentação. Lembrando, o JK tinha um plano de 31 metas, que nem todas foram cumpridas, principalmente no plano da educação. Ele criou algumas escolas federais de ensino técnico e tudo mais, mas ele poderia ter feito mais, mas na indústria de base, no transporte e na energia também, o plano de metas pode ter sido considerado um sucesso, mas ele não abarcou todas as 31 metas, 30 metas no total e a meta síntese, ou seja, a meta resumo, que era a construção de Brasília. Então, para um novo país, uma nova capital. Continuando aqui, meninos, bacana que a aula hoje está bem dinâmica. Eu gosto tanto desse assunto que eu falo com ele, falo dele uma paixão fora do comum. Vamos olhar para a história para entender que o Brasil ainda pode dar certo, gente. Vamos olhar para a história para entender que o Brasil pode dar certo. Desenvolvimento econômico e suas contradições. Então, ou seja, nós tivemos investimentos em áreas para gerar uma infraestrutura para um futuro crescimento econômico, para um crescimento econômico do presente e do futuro. E quais eram estas áreas? Energia, transportes, alimentação, indústria de base, e eu coloquei alimentação de novo. E educação. Peraí. Educação. Então, em todas essas áreas, o JK entendia que o país só se desenvolveria com investimentos nessas áreas. Ele estava errado? Não. Brasília era a meta síntese, ou seja, a meta resumo de todas as outras. Por quê? Meninos, por exemplo, para ligar Brasília, o que o JK teve que fazer? Lembrando, o que era o centro-oeste brasileiro até os anos 1950, 60? Era um enorme vazio. Era um enorme vazio. Era um lugar assim que parecia o velho oeste americano, com pouquíssimas cidades, pouco crescimento econômico, pouco desenvolvimento, a falta de ligação entre o centro-oeste e as outras regiões do Brasil. Então, ou seja, quando a capital foi transferida para... Ô, Bia, hoje você também tá demais, hein? Ô, Bia, que tristeza, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que tristeza. Comentário particular da Bia aqui, que eu não vou passar para todos. O Pantanal é fogo puro. Verdade. Então, vamos colocar aqui, Brasília seria a capital central para ligar as diversas regiões. Então, por exemplo, meninos, olha só, foi no governo JK que se abriu a estrada Paracatu-Brasília, Brasília-Belém. Então, ou seja, o Sudeste era ligado para o Norte por uma estrada que cortava Minas até o Pará, até Belém do Pará, para ser mais exato, tá? No norte do estado do Pará. Então, ou seja, e outro ponto também, já existia um plano desde Dom Pedro I para transferir a capital do Brasil para o centro-oeste. Um plano, até o nome do lugar, que seria Brasilândia, já existia ali, planejado, idealizado por José Bonifácio, o nosso patriarca da independência. E aí, gente, a Constituição de 1946 previa a transferência da capital para o centro do Brasil.
E a ideia da construção de Brasília, menino, surgiu uma coisa assim, no início da campanha do JK. Como? O JK estava em Goiás, na cidade de Jataí, para ser mais exato, e aí ele falando, né, prometo cumprir, aqueles discursos políticos, prometo cumprir a Constituição, em cada palavra, honrar o povo brasileiro, não sei o que tem. Aí levantou um camarada novo, próximo aos 20 anos, né? Ele estava vivo até pouco tempo atrás, o seu chamado Tuniquinho da farmácia, levantou e falou, senhor candidato, caso o senhor seja eleito, então o senhor vai transferir a capital para o centro do Brasil, porque isso está previsto na Constituição. Aí o JK parou, pensou, 1 minuto depois ele respondeu, sim, caso eleito eu vou transferir a capital para o centro do Brasil. E aí aí era colocado no plano de governo de JK Brasília. E aí, gente, como diz uma música, né, acho que tinha um Carreiro e Paguinho, Bahia de Rui Barbosa, Rio Grande de Getúlio, Minas de Juscelino, quero ver outro cabra macho para fazer outra Brasília. Bom, em outro ponto também, você tem um aumento da produção automobilística, inclusive empresas estrangeiras se instalam no Brasil. Veio para o Brasil, se eu não me engano, a Volkswagen não, se eu não me engano, veio com certeza, e se eu não me engano, nessa época também vem a Willys, que depois foi comprada pela Ford Motores dos Estados Unidos. Então, isso aumenta a produção automobilística no Brasil em 17,2%. Também você tem a construção e a pavimentação de mais de 20 mil quilômetros de rodovias. Então, ou seja, né? Aí se fala, o JK acabou com a malha ferroviária do Brasil. Não foi o JK, porque alguns números que eu já pesquisei me disseram, né, que no governo dele foram construídos 20 mil quilômetros de rodovias, construídos e pavimentados, e 3 mil quilômetros de ferrovias. Então, nesse ponto, você tem, né, um desenvolvimentismo acelerado. Além disso, com um aprofundamento do processo de industrialização. Resultado disso, uma média de crescimento de 8,1% ao ano. Meninos, 8,1% ao ano. Eu nunca vi o Brasil crescer desse jeito. Nunca vi. Nos anos Fernando Henrique, nos primeiros anos do Fernando Henrique, o Brasil cresceu 5,5%, 6%. No último ano do Lula, o Brasil cresceu 7,5%. Aí, depois da Dilma, o negócio veio só ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Mas esse alto era a média de crescimento do ano, viu? 8,1, 8,5, 8,6, 7, cresceu pouco, se cresceu 7,6. Bom, hoje em dia qualquer governo daria pulos de alegria se ele conseguisse crescer 7,6 no Brasil. Sairia se achando o máximo, né? Bom, e aí hoje, gente, nós temos, né, o aumento do consumo e a fase que ficou conhecida como anos dourados. Por exemplo, foi na década de 50, foi dentro do governo JK que o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo de futebol, em 1958. Então, o otimismo não era só por conta da política interna, mas também do Brasil se reafirmando no cenário internacional. No tênis, gente, você tem Maria Esther Bueno, que ela foi bicampeã do Aberto de Wimbledon, na Inglaterra. Maria Esther Bueno, já falecida. Faleceu há coisa de 3, 4 anos atrás. Então, o otimismo do Brasil era pela política interna e pela política externa. Por isso que estes anos são chamados de anos dourados. Como eu falei, até agora eu só retratei o ponto positivo. Os pontos positivos tiveram pontos negativos? Sim. Quais foram? Esses aqui. Então, efeito negativo do plano de metas. Aumento do endividamento externo do país, pois parte dos recursos eram externos. Meninos, outro dia eu estava debatendo com meu tio, né, casado com a minha
Eu não chamei de tio, não, mas ele é meu tio. Casado com minha tia, é meu tio. Estava debatendo e ele virou para mim e falou assim, né? Na festa de família, ele falou assim, Flávio, mas o governo do JK aumentou muito o endividamento do país. Eu falei assim, Zé Márcio, presta atenção, ele aumentou o endividamento do país, isso é negável, mas ele fez coisas que o Brasil precisava. Precisava, ou seja, a ligação, o Centro-Oeste, como eu já falei com vocês, era um lugar vazio. Hoje em dia é fogo, né, Bia? Mas era um lugar vazio populacionalmente até JK. Se JK não transfere a capital para o centro do Brasil, aquilo lá não geraria desenvolvimento econômico. A economia brasileira só não está em pior situação graças à soja produzida no Centro-Oeste brasileiro, em parte disso. Então, ou seja, mas que houve um endividamento externo, houve. E o próprio JK reconhecia isso. Falou assim, olha, o próximo presidente do Brasil vai ter que atacar esse problema da inflação e o problema do endividamento. Mas aí eu já vou deixar a tarefa para eles. E aí, gente, esse endividamento, como a Maria Vitória me perguntou, acaba levando o processo inflacionário. O governo gasta mais do que tem, pega empréstimos, paga os juros dos empréstimos, e aí a inflação sai se elevando. E qual classe é mais prejudicada por um crescimento das taxas inflacionárias? É a classe popular, é a classe pobre. Vide o que acontece no Brasil atual. O feijão, o arroz, o óleo e outros produtos da cesta básica aumentam, as pessoas passam dificuldades. Né? E aí esse processo inflacionário que já vinha desde a era Vargas, ele acaba aumentando um pouco mais no governo JK. Então, ou seja, né, o trabalhador tem emprego? Tem. Mas ele vai perdendo um pouco o seu poder de compra. Mas ainda assim, meninos, a política desenvolvimentista de JK foi altamente responsável por gerar grandes contingentes de emprego. Agora, o trabalhador estava empregado? Estava. Tinha serviço, tinha trabalho e tudo mais? Tinha. Entretanto, esse salário que o trabalhador recebia acabava sendo corroído, em parte, não numa hiperinflação como nós tivemos no final dos anos 80 e início dos 90, mas era corroído por esse processo inflacionário. E aí, gente, outro ponto também, o desenvolvimento colocado em prática pelo JK era um desenvolvimento muito ligado às classes urbanas, ou seja, um desenvolvimento urbano, e foi uma característica tanto do Vargas quanto do Juscelino de não prestarem atenção para o setor rural. E foi neste momento, foi durante o governo Juscelino, que surgem as chamadas ligas camponesas, que orientavam o trabalhador rural em busca dos seus direitos. Meninos, o próprio Juscelino fala, né, que ele seria candidato nas eleições de 1965, só que houve o golpe militar, o golpe civil-militar, né, a ditadura civil-militar foi implementada em 1964 e as eleições presidenciais foram suspensas. E o JK, segundo o que ele mesmo falou em entrevistas, em memórias e outras coisas mais, colocaria um plano em prática de desenvolvimento agrário do Brasil, num segundo governo, no caso, segundo governo que não pôde ser realizado justamente pelo golpe civil-militar de 1964. Então, agora, ele não nega também que ele deu pouca ênfase para o desenvolvimento rural do Brasil. Então, esses foram os problemas do governo JK: endividamento, processo inflacionário e pouca atenção para o setor rural. Mas, que nem eu falei, o saldo é muito mais positivo do que negativo. E aí, gente, para nós terminarmos a aula de hoje, né, Juca Chaves compôs, né, uma espécie de marcha, né, chamado O Presidente Bossa Nova. Por que Bossa Nova? Né? Porque era o estilo musical preferido do JK. Bossa Nova, lá, Tom Jobim, entre outros nomes, né, Vinícius de Moraes,
tendo como os principais nomes, né? E aí, gente, ele diz, né, do Juca Chaves nessa canção: bossa nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois, desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha Cap para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar, voar. Voar, voar para bem distante. Até Versalhes, onde duas mineirinhas, valsinhas, dançam como debutante. Interessante. Mandar parente a jato para o dentista, almoçar com um tenista campeão. Também pode ser um bom artista exclusivista, tomando como dilermando umas aulinhas de violão. Isto é viver como se aprova. É ser um presidente bossa nova. Bossa nova, muito nova. Nova mesmo, ultra nova. Então vamos ver aqui qual o comentário foi colocado. Não sei se... Não, ainda não, Maria Clara. Coisa mais linda. Interessante, não. Ainda não. Depois eu vou dar uma olhada. Meninos, então, o JK, eu não consigo ficar sem emitir minhas opiniões. E sobre o JK, eu as emito com mais força ainda, né? Mas o JK era um presidente do bem. Foi um presidente, assim, fantástico na história do Brasil. Por quê? Porque sentava, porque respeitava o jogo democrático, porque aceitava as críticas, porque teve dificuldades para governar, trabalhou muito. A palavra certa, ele animou o Brasil. Ele animou o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, gente, o JK fez 2 viagens externas, Panamá e Portugal. Foi para mais lugar nenhum. Mas dentro do Brasil, assim como em Minas, em Minas, o JK conhecia Minas como a palma da mão. Então, eu não sei se ele... Eu já ouvi falar que ele já passou por Manhuaçu, mas conhecia. O meu avô encontrou o JK em Ipanema. Meu avô faleceu em 2018, ainda contava vantagem. Eu apertei a mão dele. E eu conheço mais pessoas aqui da região que já viram o JK de perto. Ele era um camarada, que nem eu falei, ele era fantástico. Pois é, exatamente. Então, é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ok, gente. Muito bom o assunto hoje. Gosto demais. Obrigado por tudo. Eu acho que ele foi até no hotel da minha avó. Bacana, Maria Clara. Eu acho que sim, viu? Eu acho que já teve em Manhuaçu, sim. Porque o hotel é bem famoso em Manhuaçu. Procura saber disso para nós, Maria Clara. Helena, um abraço.